Começará em breve. Bom, vamos começar então. A primeira coisa, antes de eu explicar como é que vai funcionar a aula, eu queria que vocês me falassem se vocês já ouviram falar no que significa viés de confirmação. Se alguma vez vocês já ouviram isso na vida, qual foi o contexto? Em qual lugar que vocês já viram? Vocês podem escrever no chat. Eu estou de um jeito que eu e vocês a gente consegue ver a apresentação e o chat ao mesmo tempo. Eu espero que tenha dado certo. Se der errado, vocês me falam. Davi nunca ouviu falar. Tá. A aula eu juntei eletivas e tecnologia. Por quê? Porque esse assunto tem a ver com os dois, tá? Na verdade, ele tem muito a ver com a nossa vida no geral. Só que é uma coisa que a gente faz sem perceber ou a gente não faz porque a gente não foi treinado a pensar nisso. Porém, quem é cientista, quem trabalha com pesquisa, ou quem quer aprender de verdade alguma coisa, precisa estar treinado a pensar sobre isso. E eu acho que, na verdade, deveria ser uma qualidade de todas as pessoas, não só de quem trabalha com pesquisa. E a tecnologia, hoje em dia, ela favoreceu a comunicação, favoreceu fake news, de forma que o viés de confirmação, ele está, assim, muito na nossa cara, de uma forma que a gente não tinha experimentado antes. Então, junta as duas disciplinas, tá? Quem me respondeu aqui falou que nunca ouviu falar. Tá. O que é o viés de confirmação? Qual é a definição? É uma tendência que as pessoas têm de se lembrar ou de interpretar alguma situação ou fazer uma pesquisa de informações de uma maneira que ela vai confirmar aquilo que ela já acredita. Então, se uma pessoa ela já acredita em alguma coisa, ela já tem dentro dela alguma ideia, ela vai meio que viver a confirmar aquilo. Se ela tiver que fazer uma pesquisa, se ela tiver que fazer uma pesquisa, ela vai pesquisar coisas que vão confirmar aquilo que ela já pensa. A gente vai ver cada um desses tópicos separadamente. Então, tem um gráficozinho para vocês entenderem, né? Aqui nesse círculo roxinho, são as informações que confirmam a crença de uma pessoa. As coisas que acontecem no mundo e que concordam com ela, com as coisas que ela já acredita. Mas existem outras informações que são os fatos, que são verdades, que são matemáticos, né, medidos, estatística, foi pesquisado, estudado. E existe uma sobreposição. Tem algumas coisas que são das nossas crenças e que os fatos corroboram, né? Que os fatos são a mesma coisa que as nossas crenças. E a gente tende a supervalorizar isso. A gente vai dar uma importância muito grande para esses fatos, aqueles que a gente já queria que fosse verdade. Aqueles fatos que não vão muito, assim, não concordam muito com o que a gente pensa, a gente subvaloriza. Então a gente não dá muita bola, a gente esquece, né? E aquelas crenças que não tem fato nenhum, a gente são insensatas. A gente só acredita, não sabe por quê, não tem fato nenhum que diz sobre aquilo, mas a gente acredita. Então, aquela sobreposição ali, a gente vai agarrar com unhas e dentes, e a gente vai lutar por elas para sempre. E isso é uma característica da psicologia humana. Só que tanto pesquisa quanto tecnologia são feitos por humanos e para humanos. Então, qualquer pessoa que faz ciência, que vê alguma coisa que a ciência produziu, ou que faz tecnologia, ou que consome alguma coisa que a tecnologia produziu, ela vai. Ela é uma humana, então a parte psicológica dela está envolvida naquilo. Então não tem como dissociar, né? Então, me digam se vocês conhecem esse carinha aí no chat. Depois vamos ver se vocês lembram dessa pessoa. O viés de confirmação, ele é um efeito muito, muito, muito forte nas questões que tem carga emocional naquela crença. Então, quando uma coisa tem carga emocional, ela está profundamente arraigada na gente, né? Na nossa alma. Aquelas coisas que mexem com a nossa criação, que mexem com as nossas crenças religiosas, aquelas crenças, assim, do que é o certo, o que é o errado. Então, esse efeito é muito forte porque está o emocional envolvido. Daí entra lá aquela história de a gente ser humano.
Tanto cientistas quanto pessoas que trabalham com tecnologia são humanas. Ah, Davi acertou, é o Carl Sagan, isso mesmo. Então tem uma frase muito famosa do Carl Sagan que é: não é possível convencer um fanático de coisa alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, baseiam-se em uma profunda necessidade de acreditar cegamente em algo. Então lembra aquele que eu mostrei antes? Não importa os fatos, a pessoa ela está agarrada nas crenças dela. Então uma pessoa que é extremamente fanática em alguma coisa, dados não importam para ela. A gente logo vai chegar numa estratégia aqui daqui um pouquinho, tá? Ah, o Carl Sagan, para quem não sabe, ele foi um divulgador científico da década de 80, muito famoso. Ele é astrofísico, tem vários livros extremamente famosos, é um pensador do futuro. Ele tinha uma série chamada Cosmos, que até passava a tradução no Fantástico naquela época. Ele é muito bom, é muito legal as coisas que ele produziu. Tem uma coisa também. Por que, que as pessoas elas se agarram, né, naquelas crenças emocionais, mesmo não tendo evidência, né, científica, não tendo fato que corrobora, por que, que elas se agarram naquilo e elas não largam aquilo? Largar um viés de confirmação tem um custo de assumir que está errado. Ninguém gosta de assumir que está errado. Então, além disso, né, além de ter que assumir que está errado, para você achar fatos, você tem que fazer uma investigação, você tem que fazer uma pesquisa. Se você recebe uma fake news, você tem que procurar os dados sobre aquilo. Os dados não são fáceis de interpretar, vocês estão fazendo uma pesquisa em eletivas, que vocês vão ver o quão é difícil fazer uma pergunta, o quão é difícil você interpretar os dados, que tem que ser da forma mais neutra possível. Então, isso é uma postura psicológica que tem que ser treinada. Daí, tem um meme, né? Mestre, por que é mais fácil acreditar em teorias da conspiração do que em dados científicos? Porque para entender dados científicos precisa estudar. E estudar não é fácil. E daí a gente está falando aqui de custo para largar uma ideia. E vocês estão vivendo na prática isso no momento que a gente está vivendo. Eu tentei pegar poucas coisas de política, mas foi difícil, tá? Porque a política está dando muito exemplo de viés de confirmação. Alguma coisa a gente vai ter que falar de política. Por exemplo, tá super polarização política hoje. E tem pessoas muito extremas. E elas passaram anos defendendo muito o extremismo, defendendo muito uma pessoa em particular, muitas ideias de uma pessoa. Se essa pessoa vai fazendo besteira e ela começa a discordar daquela pessoa, a pessoa vai ter que falar assim: poxa, tal pessoa está fazendo coisa errada, tal pessoa não era aquilo que eu pensei. O que o outro lado faz? Diz aí para mim, se vocês estão acompanhando, o que o outro lado faz quando alguém se mostra arrependido por ter tido alguma postura política, por exemplo? Não. Tem uma frase que virou clássica de Facebook, que é o eu avisei. Quando a pessoa muda de ideia, as outras que estavam em volta dela meio que vão forçar que ela mantenha a ideia dela. O que uma pessoa arrependida fala? Assim, poxa, votei em tal pessoa, mas me arrependi. A pessoa não era o que eu estava pensando. O que as outras falam? Ué, mas eu avisei. Ué, você não vai defender as ideias do teu presidente? Ué, me fala uma coisa boa aí que ele falou. Assim, não, agora você votou nele, então você vai sofrer. Então, assim, esse é um custo social. A pessoa, para ela mudar de ideia, ela vai ser cobrada. Tipo, você está mudando de ideia? Então, às vezes, é muito mais fácil a pessoa ficar quieta do que ela mudar de ideia. Ou então, ela vai se sentir com orgulho ferido e vai defender cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque ela já fez isso. Tanto que quando a pessoa expressa a opinião dela, é muito mais difícil ela mudar de opinião do que uma opinião que ela nunca falou para ninguém. Que as outras pessoas vão lá ficar cutucando. Mesma coisa uma pessoa que teve uma crença religiosa muito forte e de repente ela já não se identifica mais com aquilo por algum motivo. Vai ficar, uai, mas não era você o religioso? Mas não era você que dizia tal coisa? Então,
Isso é muito difícil para uma pessoa que está mudando de ideia, né? As outras pessoas que até concordariam com essa nova ideia dela, ficam lá cutucando. Então, um custo social bem alto de mudar de ideia. Vocês com certeza já viram isso, já fizeram isso, porque isso é humano. Todos nós somos, todos nós mudamos de ideia e todos nós gostamos de dizer que nós estávamos certos. Então, todo mundo fez isso já. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Se a pessoa está pensando, mudando de ideia, é porque ela está pensando em coisas diferentes, né? Então, é sempre vantajoso. Pensar é sempre vantajoso. Tem alguns tipos de viés de confirmação. O primeiro deles, a pessoa faz uma pesquisa tendenciosa. Ela tem uma ideia e ela vai, por exemplo, no formulário de vocês de eletiva, vai fazer perguntas que vão comprovar aquela ideia que ela tem. Ela sabe que aquela pergunta, que aquele caminho que ela está tomando, vai confirmar a ideia que ela já tem. Ou quando vai fazer uma pesquisa no YouTube, ela vai pegar insights que concordam com ela, né? Que já concordam com ela, para ela se sentir confortável. Ela não vai pesquisar pessoas que discordam dela, porque isso vai ter que mexer lá dentro com as coisas que ela pensa. Os experimentos, a pessoa vai montar um experimento que confirma a hipótese inicial. Por exemplo, a cloroquina. Não sei se vocês estão acompanhando, mas tiveram experimento, por exemplo, tiveram experimentos que comprovaram que a cloroquina funciona. Como é que foram feitos? Eu vou tocar mais nesse assunto várias vezes, tá? Por exemplo, eles pegaram pessoas que eram jovens. Tipo, eles tinham um hospital de pessoas de 18 a 90 anos internado. Eles pensaram assim, a minha hipótese inicial, que eu já estou pensando, é que cloroquina funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar cloroquina só para os dos 18 ao 30. E daí o resto vai ser meu grupo controle. E eu vou comparar esses dois grupos. Eu vou pegar um grupo de pessoas de 18 a 30 anos e depois eu vou pegar um grupo de pessoas de 30 a 90 anos e eu não vou dar cloroquina e vou ver quem morre mais. Poxa, olha a idade, a diferença. Estou pegando jovens que aguentam, que são mais fortes, que a gente sabe que sobrevive. Então, a pessoa já fez a pesquisa, já com aquela tendênciazinha ali atrás. E isso foi publicado, tá? Na The Lancet. E vocês vão, se vocês pesquisaram depois, vocês vão ver que depois as outras pessoas acharam esse erro. E achar um erro é uma etapa lá do método científico. A gente vai falar dele de novo lá no final, tá? Quem fez eletiva já sabe o que é método científico. Mas a pessoa já fez um negócio ali, ó, já tentando comprovar o que ela queria comprovar. Outro tipo é a interpretação tendenciosa. Que significa isso? Uma pessoa ela pode ver um estudo, vou dar um exemplo real. Foi feito um estudo sobre câncer e cigarro. Tinha um dizendo que cigarro dá câncer e tinha outro dizendo que cigarro não dá câncer. E as pessoas tinham que ouvir e tinha um chiado nesse estudo. E tinha um botão que parava o chiado. O que as pessoas perceberam? O que os cientistas perceberam? Que quem era fumante tirava o chiado, mas no estudo que tirava o câncer do cigarro. Dizia que cigarro não dá câncer. Quem não era fumante tirava mais o chiado no estudo que dizia que cigarro dá câncer. Então, já a disponibilidade da pessoa de interpretar já era diferente ali. Ela queria ouvir mais um do que o outro. Então, quando a gente não gosta de uma ideia, a gente é mais crítico com ela. E não tem problema ser crítico em ciência. A ciência, ela tem uma etapa que é ser crítico, ser chato, achar erro. O problema é que você não pode fazer isso só com aquilo que você não gosta. A etapa de achar erro tem que ser em todos, mesmo nas ideias que você gosta. Samantha, depois me fala se eu segurando aqui melhorou o áudio, tá? E isso é uma técnica da galera que é conhecida como negacionista, ou aquela história da mãe que encontra droga na bolsa do filho, né? A mãe vai lá e encontra a droga, daí ela faz,
Não é do meu filho, é um amigo que colocou na mochila do meu filho sem ele saber. Daí ela descobre que o filho não viu nenhum amigo naquele dia. Ela, não, meu filho trocou a mochila. Botaram na bolsa dele. Foi outra pessoa que pôs na bolsa dele, ele não viu. No ônibus, alguém queria se livrar das drogas e meteu lá porque estava a polícia vindo e a pessoa queria se livrar. Daí descobre que não foi isso. Não, meu filho pegou a mochila enganado na esteira do aeroporto, pegou a bolsa de outra pessoa. Então a pessoa sempre vai dar outra hipótese cada vez mais maluca para não aceitar a hipótese mais simples, que é a droga do filho. E o terceiro tipo é a memória tendenciosa, porque a gente tende a se lembrar melhor dos fatos que concordam com a gente. Psicologia, a gente gosta de estar certo, a gente vai lembrar melhor daquilo. As coisas que a gente não gosta, a gente vai esquecer. E não é nenhum esforço que a gente faz, é como a nossa mente trabalha. Então, a nossa memória sempre vai ficar mais agarrada naquilo que a gente quer. Aí entra uma coisa que também, de novo, acontece com a gente agora no momento, que é a evidência anedótica. Evidência é um fato, né? Qualquer fato é uma evidência. Anedótica é quando uma pessoa conta uma anedota, uma historinha. Então, o que significa isso? É uma evidência informal, né? Naquela forma de ouvir falar, ou de experiências pessoais, que aconteceu comigo, então é um fato, uma verdade. Então, a pessoa vai se agarrar aquilo numa evidência. E não deixa de ser, é um fato que aconteceu. Essa evidência, esse fato, mesmo que ele seja real, ele não vai levar em considerações dados estatísticos. O que significa isso, dado estatístico? É o dado do resto da população. Se aconteceu com uma pessoa, não quer dizer que nunca aconteceu com ninguém. Por exemplo, eu já fui para o Rio de Janeiro 2 vezes, nunca fui assaltada, então não existe assalto no Rio de Janeiro. Eu vim para Ribeirão Preto e nunca peguei dengue, então quer dizer que não existe dengue em Ribeirão Preto? Então, são evidências anedóticas. Eu estou pondo a minha experiência como se fosse o dado científico, estatístico, real de todos os lugares. Por que isso está errado? Porque existe uma variação. A gente sabe que tem uma porcentagem de pessoas que são assaltadas no Rio de Janeiro. A gente sabe que tem uma porcentagem de pessoas que pegam dengue. Então, a gente não pode dizer que aconteceu com uma pessoa é o que vale para todo mundo, especialmente naqueles casos em que a pessoa morre, né? Porque morto não conta história. Então, se a pessoa fez alguma coisa e morreu, para quem que ela vai contar? Então, não vai ter evidência anedótica daquilo, né? Não vai ter história, não vai ter ouvir falar. A pessoa não está contando, ela morreu. E a psicologia demonstrou que as pessoas elas tendem a se lembrar mais, né? Como eu até já tinha falado, de esses exemplos notáveis do que dos exemplos que acontecem todo dia. E isso leva à impressão de que eles acontecem numa frequência mais alta do que a real. Isso justifica, por exemplo, o medo de avião. Andar de carro é imensamente menos seguro do que andar de avião. Só que quando um avião cai, são 200 pessoas, no mínimo, que vão, né? Que morrem. Então, é um fato muito chocante. É uma coisa assim, não tem defesa. Morre muita gente, pode cair em cima de casas. Então, é uma coisa que a gente grava muito mais do que um acidente de carro que acontece todo dia, é ordinário, tem gravidades que são muito graves, tem menos graves. Então, já é uma coisa tão do nosso dia a dia que a gente não nem lembra mais. A nossa memória, ela se agarra em fatos notáveis. Exemplo do dia a dia que nós estamos vivendo. Minha tia tomou cloroquina e sobreviveu. Eu tomo água todo dia e sobrevivi. Tem gente que toma café todo dia e não pegou coronavírus. Então, a pessoa tomar um remédio e sobreviver não significa absolutamente nada. Por quê? Porque a gente sabe que a letalidade do coronavírus é só de 2,9%. Então, se a pessoa não tivesse feito absolutamente nada, ela ainda tem 97,1% de sobreviver. Então, ela pode fazer o que ela quiser. 97,1% de sobrevivência tá garantido. Lembrando que aquelas pessoas que morreram também não contam a história, né? Então, se ela tomou e morreu, ninguém tá sabendo. E isso é uma evidência anedótica muito comum
e que a gente, às vezes, é levado a acreditar por causa da maldita internet, né? Todo mundo que tomou cloroquina e sobreviveu está na internet escrevendo isso. Então, a gente tem a impressão de que isso é muito frequente. E morto não tem Facebook. E a pessoa ignorou os dados. Lembra que é real, a pessoa tomou e sobreviveu, mas elas não estão levando dado estatístico em consideração, tá? Se ela não tivesse feito nada, se ela tivesse tomado pudim, ela ainda ia ter sobrevivido. Vocês podem participar no chat, tá? E a Samantha também tem que me dizer se tá conseguindo. Tá entendendo, Samantha? Ei, beleza. Vocês podem mandar coisas no chat, tá? Fiquem à vontade. Bom, essas coisas têm um efeito na nossa vida. O mais claro deles é a polarização de opiniões. E a gente está sofrendo por causa disso hoje em dia. E tem outra coisa, um outro efeito que chama efeito tiro pela culatra. Ela vai acontecer quando a gente, mesmo quando a gente tem uma evidência contrária àquilo que a gente acredita, a gente vai rejeitar essa evidência e a gente vai reforçar ainda mais as nossas crenças anteriores, porque a gente vai se sentir atacado. Lembra que o viés de confirmação acontece porque a gente tem um emocional ligado àquilo que a gente acredita. E quando atacam aquilo que a gente acredita, a gente se sente mal, a gente se sente ofendido. Então a pessoa vai defender mais ainda a pessoa. Lembra daqueles namoradinhos assim que falam pra gente, ó, o cara lá não presta, o cara tá pegando outra menina, o que a pessoa faz? Não, é um presente de Deus. Justifica, defende, a pessoa se sente mais atacada ainda. Mesma coisa. O outro efeito é a persistência em crenças desmentidas, né? Essas crenças elas vão continuar, mesmo quando as evidências iniciais são retiradas. A foto aqui de baixo da Manuela Dávila. Essa sofreu, viu? Eu botei porque esse post me marcou muito. Não conheço muito a vida pública dela, nada, tá? Mas é só que aconteceu coisas no entorno. Ela usou uma camiseta escrito Rebele-se e montaram a camiseta dela e colocou Jesus é travesti. Alguém se ofendeu. E essa imagem aqui do Jesus é travesti foi muito divulgada. Muito, muito, muito. E mesmo quando falado é fake news, é fake news, é fake news, como é que as pessoas defendiam? Mas ela não presta. Não, tudo bem ela não prestar, mas tem várias coisas verdadeiras que provam que ela não preste. A gente não precisa usar coisas falsas. Mas viés de confirmação está relacionado com as nossas emoções. Então a pessoa, mesmo sabendo que era fake news, tudo bem para ela, porque meio que justificava a pessoa não prestar, mesmo aquilo sendo falso. Agora vocês imaginam várias fake news sendo feitas sobre a mesma pessoa, quem vê aquilo já não distingue mais o que é verdadeiro ou falso, mesmo que depois saiba que tudo aquilo é falso, o sentimento vai ficar. O sentimento, não, mas alguma coisa naquela pessoa lá não presta. É bem difícil, viu? Então, aquelas fake news são convenientes para a gente, né? A gente se agarra nelas com amor e é muito difícil a gente largar. Então, mesmo que a gente saiba que elas são mentira, vai continuar agarrado nela. Às vezes, conscientemente, tá? Às vezes a pessoa sabe que é mentira, mas adora aquela fake news. Outros efeitos. A gente, pessoas, todo mundo, tem uma preferência por informações anteriores que a gente já viu a informações novas. Normal do nosso psicológico humano, a gente tende a acreditar primeiro na informação que a gente viu primeiro, mesmo que a ordem não importe. Então, naquela história lá do cigarro, se a pessoa não sabe, ela nunca viu um cigarro e um câncer na vida, e a gente dá um estudo que ataca o cigarro e um estudo que inocenta o cigarro, as pessoas tendem a acreditar no primeiro que ela lê, mesmo não estando certo. Acontece com todo mundo, é um efeito nosso, porque somos humanos, de novo. E outra coisa é uma associação ilusória entre eventos, chama correlação ilusória. O que é uma correlação? Acontece uma coisa, a gente acha que as outras coisas têm a ver com ela. Por exemplo,
A professora Jaqueline dá aula no Dom Alberto e a Jaqueline tem um Uno. Então, a Jaqueline tem um Uno porque ela dá aula no Dom Alberto. As duas coisas são verdadeiras. Eu dou aula no Dom Alberto e eu tenho um Uno. Mas não quer dizer que elas tenham a ver. Eu dei um exemplo bem esdrúxulo. Mas vamos continuar. A clássica da ditadura. No tempo da ditadura era melhor. Essa é clássica. Daí as pessoas pensam, no tempo da ditadura, como tinha ditadura, eu me sentia melhor. As pessoas tinham mais emprego. A pessoa só esquece que no tempo da ditadura, a população do Brasil era metade do que é hoje. Não existia a tecnologia que existe hoje, então tudo era feito à mão. Tudo que a gente faz pelo computador era feito à mão. Ligação por telefone tinha que ter uma telefonista, é uma profissão que nem existe mais. No banco, toda a contabilidade eram pessoas que faziam, isso não existe mais. Então, vários cargos de trabalho já não existem mais. E a gente tem muito mais gente no Brasil. A informação não passava tão rápido, era jornal. Jornal tinha censura, então nem tudo que acontecia era escrito no jornal. Não tinha internet, não tinha WhatsApp. O analfabetismo no Brasil era muito maior, ou seja, mesmo que estivesse escrito, nem todo mundo sabia ler. Olha quantas coisas eu já falei que era diferente. Será que era a ditadura que fazia as pessoas terem emprego? Ou será porque todo o serviço era manual e tinha metade das pessoas no mundo? Então a gente está criando uma correlação falsa. Ditadura aumenta emprego. Na verdade, não. O que aumenta emprego é quantidade menor de pessoas, é ter mais serviço. Tudo hoje é feito por computador. A gente não precisa mais de telefonista, datilógrafo e todas as pessoas que faziam as coisas à mão. Então reduziu o número de trabalho braçal. Mas as pessoas não pensam nisso, elas pensam ditadura é emprego. Entenderam? Vocês estão me acompanhando? É a mesma coisa que falar, também já falaram assim. Me escreve aí se vocês estão acompanhando. A pessoa tomou vacina e teve autismo. Poxa, todo mundo praticamente toma vacina. O efeito vacinal no Brasil é quase, aliás, está diminuindo, mas era maior que 90%. E existe uma porcentagem das pessoas que é autista. Então, quem é autista provavelmente é vacinado. Tipo, né? No Brasil, se a gente vacina todo mundo, se tiver uma pessoa com autismo, ela foi vacinada. Beleza. Então, essas correlações, elas são falsas, elas têm que tomar muito cuidado. E tem uma frase, olha só o autor, o ano que ele viveu. A gente acha que essas coisas nova, não é. Esse cara, o Mark Twain, ele viveu entre 1835 e 1910. E ele falou que é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. Lembra que a gente comentou que uma pessoa acredita muito mais na primeira informação que ela teve do que nas outras. E isso é natural. Então é muito mais fácil você vai lá, engana a pessoa, e depois você chega com uma segunda informação, dizendo que ela foi enganada, ela já está apegada na primeira ideia, e ela não quer admitir que está errada. Então, vai ser mais difícil convencer ela de que ela foi enganada, porque ela vai ter que admitir, né? Lembrando que nenhum humano gosta de admitir que está errado. Falando disso tudo, agora a pergunta é para vocês. Como um pesquisador ou uma pessoa que realmente quer entender, aprender algo, ela foge do viés de confirmação? Me escrevam aí. Como que ela escapa? Se o viés de confirmação é uma coisa do ser humano, das nossas crenças pessoais, que todo mundo tem, como que um pesquisador ou alguém que está tentando realmente aprender alguma coisa vai fugir desse viés? Pode jogar ideia aí. Vocês vão ver que várias estão certas. Nenhuma ideia?
Primeira coisa, depois de vocês saberem que existe esse apego às nossas ideias iniciais, às nossas crenças, aquilo que a gente gostaria que fosse verdade, vocês já não vão pensar um pouco diferente quando vocês forem expostos a uma nova informação? Mesmo no campo pessoal, sem ideias. Primeira coisa é saber que existe, tá? Primeira coisa é a gente admitir que a gente tem crenças. Todo mundo tem. A gente teve a nossa criação cheia de crenças. Então, a primeira coisa é saber aonde elas estão. Saber quais crenças que mexem mais com a gente, qual aquelas que dói mais abrir mão, dói ser provada. É um bom começo. Daí a gente vai voltar para o método científico. Talvez o povo da tecnologia tenha visto ou não, mas tudo bem. O método científico vão ser etapas que tem que ser cumprida numa pesquisa, qualquer que seja. E é uma coisa que a gente faz na nossa vida sem elaborar, sem pensar, sem ser consciente, mas a gente faz. Primeira coisa, quando a gente faz uma observação sobre o mundo, por exemplo, a gente vê qualquer coisa acontecendo, uma notícia, a gente vai formular hipóteses na nossa cabeça, que são as nossas ideias, que a gente vai tentar provar elas. Quando a gente admite que a gente tem uma crença, que a gente tem um pensamento, que a gente já acredita de uma coisa, a nossa hipótese ela vai ser formulada sobre aquilo que a gente acredita. Não tem como fugir disso. Por isso que quando se faz ciência, a gente tem que escrever qual que é a tua hipótese. Por quê? Você se torna consciente do teu viés de confirmação e você mostra para as outras pessoas qual que é o teu viés de confirmação. Você está avisando elas, porque todo mundo tem. Então é honesto você falar, ó, eu fiz uma pesquisa porque eu acredito nisso aqui. Daí você vai lá e faz o experimento. Lembrando que um dos tipos de viés de confirmação é fazer os experimentos, só que você sabe que você já desconfia que vai te levar à resposta que você quer. Por exemplo, dar cloroquina só para as pessoas novas. Mas se você tem consciência sobre qual é o teu viés de confirmação, você vai fazer um experimento em que você vai fugir do teu viés. Você vai pensar, não, eu quero provar isso, então eu tendo a fazer de tal jeito, mas eu não vou fazer, vou fazer certo. Se a gente não tem consciência, a gente só mete bala. A gente vai analisar os dados da forma mais neutra possível, porque cientista treinado, pesquisador, jornalista também deveria ser, apesar de eu não ter muita certeza. Vendo as notícias, tenho quase certeza de que não é, mas a gente vai analisar os dados da forma mais isenta possível, sabendo que a gente tem uma crença e tentando abrir mão dela, porque a gente está fazendo um estudo científico. E aqui, um dos mais importantes, reportar as descobertas. Quando a gente descobre, faz uma pesquisa, a gente tem que publicar. E a gente tem que mostrar para os outros cientistas, antes de publicar, falar assim, ó, lê aí para mim, dá uma conferida. Isso se chama revisão por pares. E o que mais está acontecendo agora, porque a gente está com pressa na questão da Covid, é que as coisas estão sendo publicadas antes da revisão por pares. Mostrei já numa aula de eletivas que estava num estudo escrito assim: a hipótese ainda não foi submetida por revisão por pares. No entanto, estava lá numa matéria do G1, todo mundo podendo ler sem ter educação científica. Li uma ontem, tá? O estudo está pré-print, porque aparentemente existe alguns genes que protegem da Covid. E estava escrito assim, pré-print. O que significa isso? Ainda não foi revisado por outras pessoas. Por que está se publicando antes de outras pessoas revisarem? Porque a gente tem pressa, pessoas estão morrendo rápido, e se a gente já publica, mais pessoas leem, mais pessoas acham erro. O problema é que daí a mídia vai lá e divulga para a população como se fosse verdade, já porque jornalista não tem educação científica. Mas tem que reportar as descobertas, tem que aqui, ó, convidar terceiros para reproduzir os resultados. Tem que pegar esses dados e dar para o máximo número de pessoas que você tem. Geralmente se pede 2 ou 3, assim.
em estudos científicos comuns, 2 ou 3 pessoas que o autor não sabe quem é. Ele manda para uma revista científica, essa revista vai mandar para 2 ou 3 pessoas que não sabem, ninguém sabe quem é quem, para essas outras pessoas ler. E sem saber de quem que é aquele estudo, porque elas vão ler tentando achar erro. E depois que acha os erros, corrige os erros, daí vai para a população geral. Esse é o correto. Lembrando que, né, épocas de Covid, estão soltando tudo na televisão, porque pressa, desespero, essas coisas assim. E nessa aí a gente tem a cloroquina, a ivermectina, que não passaram daqui, tá? Não, não. Outros cientistas leram, acharam um monte de erro, por quê? Porque a pessoa que fez lá a hipótese dela, ela não estava consciente de que ela não poderia defender a ideia dela. Ela tinha que fazer um estudo isento. Ah, aonde vocês vão achar essas informações? Tem 3 links principais. E eles são muito legais. Por quê? O último foi cortado. Porque eu só falei os tipos, os efeitos e blá blá blá. E não falei os experimentos que foram feitos. E todas essas coisas tiveram experimentos. Mas pelo tempo eu não comentei. Se vocês quiserem dar uma olhada, olhem, tem aqui, ó. Primeiro é o viés de confirmação. Ah, isso aqui esqueci de escrever. É a evidência anedótica. Evidência anedótica. E aqui é do Nerdologia. O Nerdologia é o Átila, que está famoso agora, por causa do Covid. Mas ele já é famoso há muito tempo, tá? Ele tem aulas muito boas na internet. E uma delas é sobre por que, que a gente acredita em fake news. E é legal porque ele explica como foram feitos os experimentos, que eu só falei um, eu acho, né? Dei uma puladinha. Mas é bem interessante. E sobre isso acabamos agora. Acabamos. Tem alguma dúvida? Algum comentário? Alguma desses exemplos que eu falei para vocês fizeram vocês lembrarem de alguma coisa, refletir alguma coisa que vocês não tinham pensado? Eu vou parar de gravar, tá?